que ele transita naturalmente entre aquilo de mais profundo, de mais filosófico, para na página seguinte chegar à crueza da vida. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sheila e hoje eu quero falar um pouco sobre como tem sido o meu sentimento em relação às minhas leituras nos últimos tempos. Hoje tá um dia bem chuvoso, então talvez role um barulho de chuva aí no fundo. E o que me inspirou a gravar esse vídeo é algo que eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Porque a minha relação com a leitura mudou muito ao longo dos últimos anos. Sempre fui uma leitora assídua, eu sempre li com regularidade, porque eu sempre gostei muito de ler. Mas eu percebi que, claro, no ingresso na vida adulta, ali, final da adolescência, a gente acaba tendo muito mais compromissos, responsabilidades. E sim, a minha leitura baixou um pouco nesse período. Eu fiz a primeira faculdade, eu acabava lendo muito para ela e menos para as coisas que eu gostava. Finalizando a primeira faculdade, fiz a especialização e aí veio a segunda graduação. E a segunda graduação, sendo letras, eu pensei, vou ler mais. Realmente, o volume de leitura da letras é impressionante. Eu não sei como eu cheguei ao final do curso com o volume de leituras que a gente precisa fazer. Claro, eu fiz as disciplinas um pouco mais espaçadas, eu levei mais tempo do que o habitual. Mas mesmo assim é um volume impressionante de leituras. E por mais que eu tenha lido muitos livros que eu gostei muito e que foi muito legal conhecer ao longo das letras, eu também fiz muitas leituras de teoria. Provavelmente esse tenha sido o maior volume de leituras que eu fiz ao longo do curso. Que foram leituras que me fizeram repensar o que eu já tinha lido e que me fazem ler de uma nova maneira as coisas que eu tô lendo agora. É claro que eu tento ler com aquele olhar de quem só tá aproveitando a leitura, mas não tem como separar mais completamente quem eu era leitora antes de quem eu sou leitora hoje, porque a minha leitura hoje é muito diferente. Eu tenho um embasamento teórico para ler alguns tipos de livros. Eu vou fazer determinadas análises que antes eu não faria, porque eu não tinha o conhecimento para fazer. E isso tem feito eu ficar mais criteriosa de alguma maneira. Não quer dizer que eu deixe de ler alguns livros. Na verdade, eu tenho ampliado o meu horizonte de leituras. Porque hoje eu leio qualquer coisa e eu vejo o que foi criado ali. Isso para mim é muito interessante. Mas também aquelas leituras que são considerados clássicos, eu também vou ler com outros olhos, com olhos muito mais atentos ao que o autor colocou, ao que tá dentro da narrativa que tem determinado motivo para estar ali. E isso me faz uma leitora muito diferente, mas eu também queria poder ler de outras maneiras. Uma coisa que eu tenho conseguido fazer é ler sem me prender. Do tipo, se eu não gostei do livro e eu não quero continuar a leitura, eu simplesmente não continuo. Durante muito tempo isso foi uma questão pra mim, que eu achava que eu não podia abandonar o livro depois de ter começado a leitura. E eu posso, qualquer um pode. Também mudei muito a minha percepção sobre metas de leitura. Faz muito tempo que eu não tenho metas de leitura. Isso me fez ler menos quantidade, com certeza, mas me fez ler com muito mais prazer, mais vontade. E eu hoje também não me importo mais com o que eu estou lendo, no sentido de que eu não preciso ler só clássicos. Eu gosto muito de alguns autores que são clássicos, mas outros não. E eu não preciso gostar de tudo aquilo que todo mundo gosta. Tem alguns autores, eu sei que eu não posso falar essas coisas aqui, por mais que eu tenha me desprendido, eu sei que muita gente não se desprendeu. Tem alguns autores considerados grandes autores que eu sinceramente não gostei. E não preciso gostar. Eu sigo reconhecendo, eu entendo os motivos, porque são grandes autores, mas eu só achei chato de ler. Enquanto outros eu amei ler. E espero que tu leve isso pra ti também, que tu pode gostar do que tu quiser realmente, não precisa se preocupar se os outros vão te achar menos intelectual ou menos culto. Esse tipo de aditivação, convenhamos, sabe? Não vai nos levar a lugar nenhum. E também como uma atualização do que tem rolado, eu comecei O Resto é Silêncio, do Érico.
que eu tava muito na dúvida se eu começava ele ou o livro do Umberto Eco. Resolvi começar ele. E realmente aqui a gente entende por que o Érico é o Érico, né? Ali as primeiras páginas do livro já são uma pedrada absurda. E eu tava com muita saudade de ler Érico, porque desde o meu trabalho de conclusão, que já faz quase 3 anos, eu não tinha lido mais nada. E eu li pouco do Érico, até porque ele teve uma produção muito absurda, né? Muito grande, muitos livros publicados. Mas eu acabei dando um tempo, porque foi um ano quase que inteiro em cima de um livro dele. Então isso... Eu acabei relendo várias vezes o mesmo livro, eu resolvi dar uma parada. Mas o retorno para ele agora tá sendo muito interessante, porque aqui a gente entende porque ele é um dos grandes autores. A forma como ele constrói a narrativa, que ele vai ao mesmo tempo de algo muito complexo, ele começa descrevendo cores e como elas se relacionam com o ambiente, para terminar um primeiro capítulo de umas 3, 4 páginas para terminar em uma moça que se atira de um prédio. Então ele vai, e isso eu percebo muito em todas as leituras que eu fiz dele, que ele transita naturalmente entre aquilo de mais profundo, de mais filosófico, para na página seguinte chegar à crueza da vida. E nada é artificial ali, pelo contrário. Em alguns momentos eu até anotei ali numa das primeiras páginas que parece que ele tá flertando com um fluxo de consciência. Não é exatamente o fluxo de consciência como a gente conhece, mas ele tem algo que me lembrou muito como a Virginia Woolf escrevia. De alguma forma, estar dentro dos pensamentos da personagem, mas não é só uma maneira organizada. É como a gente realmente tem os pensamentos e eles vão se sobrepondo uns aos outros de uma maneira caótica, mas que a gente, acompanhando os pensamentos do personagem, a gente entende o que tá acontecendo. E eu só comecei o livro, são poucas páginas que eu li, e que talvez eu tenha que parar no meio. Por quê? Ali na faculdade, cada ano é ofertada uma das disciplinas, como é que chama? Optativas. Como é um curso pequeno, então não são ofertadas todos os anos. E neste ano, agora próximo semestre, vai ser ofertada uma disciplina que nunca foi antes. E é de estudos aprofundados de literatura. Eu conversei com a nossa coordenadora e, se tudo der certo, eu vou estar nessa disciplina como aluno ouvinte, porque já estarei formada, se nada mais der errado. E eu quero muito participar para não me afastar tanto desse ambiente acadêmico, porque eu quero voltar para ele num futuro mestrado. E também para eu ter contato de novo com coisas de literatura. Porque nesse último 1 ano e meio, eu praticamente só tive as disciplinas de estágio. Por mais que eu tenha utilizado literatura, faz 1 ano e meio que eu não tenho discussões teóricas sobre isso. E eu tô sentindo muita falta. E nessa disciplina eu sei que vão ser abordadas coisas que eu já li, principalmente pro meu trabalho de conclusão, e que são importantes para coisas que eu quero fazer no futuro. E também sempre é uma forma de estar em contato com novas leituras. Um dos professores da disciplina, ele tá recém voltando do doutorado. Então, com certeza, ele vai trazer coisas novas pra gente. Então, eu já sei que, provavelmente semana que vem, eu vou parar essa leitura aqui para ler o primeiro livro que é da disciplina. Que, inclusive, é um livro que eu sempre quis ler, que é O Castelo de Otranto, e nunca li. Não sei nem por que nunca li, nunca comprei. Enfim, agora eu comprei ele. E acaba sendo uma oportunidade de eu retomar algumas leituras que eu sempre quis fazer. E entrar como aluno ouvinte também não me deixa naquela obrigação de ser aprovada na disciplina. Eu só estou lá participando. Eu já fui aluno ouvinte em outros momentos, em outros locais, e é muito legal ter essa experiência assim de fora, de não ter mais a obrigação de ter uma nota boa, que eu posso realmente aproveitar a disciplina. Então hoje, para minha leitura, ela acaba sendo um momento com várias partes, ou
uma parte da minha vida com momentos diferentes, também pode ser. Em que, sim, eu estarei lendo com o prazer da leitura, mas que em determinado momento eu vou me dar conta que aquilo pode ser um fluxo de consciência. E essas coisas não vão sair de mim, e que bom que não vão sair. Eu espero, sim, seguir uma leitora que consegue fazer esse tipo de leitura, que não seja só uma leitura prazerosa, por mais que só a leitura prazerosa já é uma super leitura, mas eu gosto de também poder analisar o que eu tô lendo. E é claro que qualquer um que leia pode fazer determinadas análises, mas algumas coisas teóricas vão demandar um conhecimento teórico para fazer. E também é um momento em que eu estou diferente em relação ao mundo, a mim mesma, que eu mudei muito, muitas coisas aconteceram. Concluir uma faculdade, concluir o curso de letras, que sempre foi meu sonho, por mais que eu saiba que está ali, só falta marcar a data da colação de grau, mas ainda é algo surpreendente. E eu quero muito trazer mais as minhas leituras de uma forma mais leve pra cá. Porque no início do canal eu me preocupava muito em fazer super análises, eu nem tinha conhecimento pra isso. E hoje eu sou muito diferente, eu acho que eu posso trazer isso de uma maneira mais leve e falar das coisas que eu gosto. Então hoje essa é a minha relação com a leitura, e percebam que é uma relação grande, complexa, com um monte de coisas envolvidas, e que não é melhor, não é pior, é apenas diferente em relação à tua relação com a leitura, ou a relação da leitura de qualquer pessoa. E é justamente por essa pluralidade de relações que nós temos leitores diferentes, leituras diferentes, e isso é exatamente isso que traz toda a graça para a literatura. Até a próxima.